A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Agradecemos a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui, né? Mais um estudo bíblico, Novas de Paz. Esperamos que a sua casa, a sua vida, a sua família estejam sendo abençoadas através do nome de Jesus e que a bênção de Deus seja dobrada hoje para a glória do nome do Senhor. Estamos aqui conosco, nosso evangelista Felipe Farias, né? E também nosso pastor Alain, nos dando a honra de estarmos aqui cooperando com esse trabalho que acreditamos que Deus tem uma palavra para você, para a edificação da fé em Cristo, né? E para iniciarmos bem, queremos apresentar aqui os nossos amados, como já apresentamos, aí posteriormente uma oração. Evangelista Felipe Farias. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, pastor Valmir, Pai do Senhor, pastor Alain, né? Pai do Senhor a todos. Né, somos gratos, pastor, de estarmos aqui a primeira vez participando aqui dos estudos bíblicos Novas de Paz. Para mim é uma grande honra, né, um prazer imenso de poder compartilhar aquilo que Deus, né, tem para nossas vidas. Pastor. Glória a Deus. Pastor Alain Máximo também nos dando a honra de estarmos aqui. Amém, pastor Valmir. Quero também aqui louvar a Deus pela vida do evangelista Felipe Farias. Amém, agradecendo também a Deus, ao nosso querido pastor presidente, pela oportunidade que nos é facultada. E agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui cooperando com esse trabalho, pastor. Glória a Deus. Vamos iniciar com a oração para que o Senhor venha iluminar nossa mente e aos amados irmãos que estão nos acompanhando, para que seja contemplado e a fé edificada no nome de Jesus. Pastor Alain Máximo, faça essa oração no nome de Jesus. Querido e amado Deus, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade pela qual o Senhor nos concede. Continue nos usando, nos abençoando, para a glória do Teu nome, pois em Teu nome te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Estudo bíblico Novas de Paz, esperamos que você seja muito edificado para a glória do nome de Jesus. Hoje trataremos o assunto as promessas de Deus para a igreja. Então, como nós falamos as promessas de Deus para Israel, agora a lição de hoje esse estudo de hoje vai trazer as promessas de Deus para a igreja. E você que está sempre nos acompanhando pelas redes sociais ou pela Rádio Novas de Paz, você pode acompanhar aí, pega a sua Bíblia, porque a gente vai mencionar alguns textos bíblicos para a nossa edificação, né? Como também nós acompanhamos esses estudos através da lição da CPAD, né? Para que a gente possa também ter uma fonte fundamentada na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar as promessas de Deus para a igreja, né? Temos como base um texto áureo dizendo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. O que é que nós temos que abordar dentro desse assunto? A verdade prática, podemos dizer assim. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Então, já aqui na verdade prática, ele já faz até a abordagem, pastor Alain Máximo, evangelista Farias, 3 objetivos que a gente vai tratar, que são as promessas que Deus fez para a sua igreja. Colocando aqui a apresentação da lição, o objetivo da lição é apresentar as promessas de Deus para a igreja de Cristo. Esse é o primeiro objetivo. O segundo, pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da igreja no mundo. E o último, conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Esse terceiro tópico é bem interessante, que é aquela questão condicional, né? A fé, ter fé condicional, ou seja, Deus deu a oportunidade ao homem, se o homem crê, recebe, se ele não crê, também não recebe. Amém? Temos como leitura bíblica em classe hoje, né? Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, Marcos capítulo 16, do 15 ao 18, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 6 ao 8. Convido a nosso evangelista Felipe Farias. Você pega o seu exemplar bíblico aí, vai nos acompanhando também a leitura para a edificação espiritual. Nosso evangelista. Amém, pastor. Mateus capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, Atos capítulo 1 e versículo 6 ao 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. Esses 3 textos lidos, né? Ele já dá a amplitude do projeto de Deus em restaurar o homem, né? Porque, como na lição anterior nós falamos das promessas dele sobre Israel, e foi fundamentada lá em Abrão, e mostrando que Deus deu fé para ele, e essa fé levou ele ao propósito de Deus. E o propósito de Deus qual é? Restaurar o homem, né? Desde a queda lá do Éden, que o homem perdeu, digamos assim, essa comunhão com Deus, perdeu o caráter que se assemelhava ao de Deus. Então o projeto de Deus é de restauração. Então aqui, a promessa como foi feita para Israel, também assim começa a ser apresentado para a igreja. Digamos assim, começou a escolha, pastor Alain, de um povo. Deus precisava se revelar aos homens e escolheu Abrão. E de Abrão se tornou Abraão e agora se tornou uma nação. E Israel passou a ser representante de Deus. Ou seja, Deus, para se tornar conhecido, tinha que se revelar para alguém. Se revelou para Abraão. E agora, como o projeto se ampliou muito maior, né? Porque aí vamos ver agora a dimensão, que agora não é só para uma nação. Isso. Agora é para todo mundo. Na introdução ele vai dizer assim, ó: a igreja de Cristo é portadora da promessa de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Então essa introdução aqui já mostra que a instituição igreja, ela não é uma instituição social, não é algo formado pelos homens, porque existem várias instituições que o homem construiu, evangelista Farias. Mas aqui existe uma promessa, algo que vai além de uma reunião entre as pessoas, digamos assim, socialmente falando, né? E por isso que a gente está aqui para discutir com os estudos Nova de Paz. Por quê? Porque hoje as pessoas estão congregando, é igreja, porque não é uma denominação, mas a igreja ela é universal. Coletivo, e não é um projeto humano, ele é um projeto divino. E é muito interessante que, se é um projeto divino, como disse assim, ela foi edificada em Cristo e tem a supervisão do Espírito Santo, ou seja, ela não vai deixar de cumprir o propósito. Agora, nós que somos igreja, que recebemos a fé, precisamos entender o que é que está escrito para a gente herdar todas essas promessas. Não é assim? Verdade, pastor. E a igreja, pastor, né, para corroborar com a fala do senhor, ela não é uma organização meramente humana, como o senhor bem falou, né? É um organismo vivo, né? A igreja é um organismo vivo que está em atividade, tem vida, né? A igreja ela tem vida, a vida de Cristo está na igreja, né? Ela está sempre em movimento e sempre gerando vida, né? Bem interessante isso, pastor Alain, porque veja só, a gente está caminhando hoje, nós não deixamos de ser uma pessoa que tem necessidade. Sim, mas temos a supervisão do Espírito Santo. E mesmo os homens, digamos assim, entrando num acordo dentro dessa igreja, mas temos o Espírito Santo hoje, que ele é quem administra, digamos assim, é uma palavra administrar, parece até uma palavra secular, mas é ele que cuida, é ele que zela, ele que revela. Então, a própria história mostra
que essa supervisão sempre é atuante. Quando o homem começa, digamos assim, a fugir um pouco do que está escrito, Deus sempre levanta homens trazendo digamos, ao povo de Deus a sua vontade, né? O centro da adoração verdadeira, né? Eu observo, na realidade, exatamente, pastor, muito bem colocada a sua palavra, porque Deus, como o idealizador, não é? Ele escolhe o filho dele, o filho, para resgatar o homem e trazê-lo até a sua presença por meio do Espírito Santo. Ou seja, aquilo que era inacessível passa a ser acessível por meio de Cristo, aonde a igreja é esse corpo vivo, como bem frisou o evangelista Felipe Farias, sendo guiada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem norteia a igreja, é ela quem reveste a igreja, é ela quem dita as normas para que esse homem, por meio de Cristo, volte-se ao Senhor. E aí, pela leitura bíblica em classe, né, a gente começa a identificar que ele fala Atos dos Apóstolos, né? Ou seja, Atos do Espírito Santo na vida de quem Deus chama. E na vida de quem Deus chama vai estar a fé, e essa fé ela está fundamentada em quê? Ela está fundamentada na palavra de Deus. Então, essa igreja, essa promessa, e não só a promessa, mas de anunciar, né? Porque da mesma forma que Deus chama Abraão e diz, ser tu uma bênção, ou seja, a igreja tem a mesma essência de ser uma bênção para o mundo. Olha que posição nós estamos. Exatamente. O mundo em trevas, o mundo que não conhece a Deus, o mundo que tem sua lógica humana, natural, que é o primeiro tópico que a gente vai falar, né? A natureza da promessa de Deus para a igreja, ou seja, a igreja é natural ou ela é espiritual? E isso é um grande desafio. Por quê? Porque as ideias, aquilo que nós cremos, não é construção humana, é revelação de Deus para um homem. Por isso que é grande choque, né? Às vezes você veja que as pessoas estão dentro de uma igreja e a gente tenta naturalizar todas as coisas. E que, na verdade, de natural só está o corpo, né? Porque, na verdade, a essência é fé, né? Como Deus disse para Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela. Então, você que está nos acompanhando, a gente está fazendo essa introdução e já vamos começar esse primeiro tópico falando sobre a natureza da promessa de Deus para a igreja. Então, nós temos que entender que como Deus chamou Israel e Israel foi o representante, agora a igreja, ela dá continuidade e amplia. Em João 3,16 é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida, ou seja, tem uma promessa de restauração de uma vida que se perdeu por causa do pecado, e agora não fica restrito somente ao povo judeu, mas agora aberto a todos os que creem. Agora, como a gente vai falar, né, essa promessa do que crê está dentro da vontade de Deus, não é o que eu creio, eu acho que é a verdade, que não é a minha verdade, é a verdade de Deus. Que está estabelecido, né, pastor? Que está estabelecido, é isso que a gente vai querer mostrar, porque, pastor, você perguntar, você crê? Eu creio. Sim. Tem muita gente que está crendo em muitas coisas, mas o que é que a Bíblia está dizendo? Que lá no começo, quando ele falou assim sobre o chamado, esse anúncio, essa convocação, esse convite, Deus se revelando ao homem, mostrando, olha, para vocês alcançar, vocês precisam entender o que é que eu quero. Então a proposta é justamente essa. Por isso que o Estudo Nova de Paz colabora com isso. Então, nosso evangelista Felipe Farias, ele está aqui, né? Vai fazer esse comentário aqui desse primeiro tópico, né? A natureza da promessa de Deus para a igreja. Nosso evangelista. Muito bem, pastor. Nosso pastor Valmir, pastor Alain, todos que estão nos acompanhando nesse momento, né? Dessa introdução, esse primeiro tópico, né? Que é a natureza da promessa, né? De Deus para a igreja. E o primeiro subtópico vai falar sobre a promessa de sinais sobrenaturais, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para os seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize, que está lá no versículo 19. Né? Então aqui, pastor, nós temos aqui, após a ressurreição de Cristo, né? Quando ele ressuscitou ao terceiro dia,
ele se encontrou com os seus discípulos e disse para eles que tinham uma grande tarefa, uma grande missão, como o senhor bem colocou. Assim como Israel tinha uma missão, a igreja hoje tem esta missão, que está estabelecido, né? Que é a grande comissão, ide, né? É uma ordem imperativa, vá. É uma ordem de Cristo para a igreja, de ir anunciar a mensagem de salvação, o evangelho de Cristo, né? Ou seja, não só de ir, mas também ensinar. Ensinar o quê? Ensinar aquilo que Deus deixou estabelecido na sua palavra para que o homem venha ao conhecimento, né, da verdade e se arrependa dos seus maus caminhos. Então a grande comissão tem esse objetivo de levar, apresentar Cristo, pastor, a restauração. Isso, pastor. É bem interessante que Deus, ele é tão perfeito, pastor Alain, que essa restauração, ela vai chamar a atenção do homem, não é uma coisa natural, não é uma coisa sobrenatural. No versículo 17, e estes sinais seguirão aos que crerem, ou seja, anunciar é Cristo, que é a missão da igreja, vai gerar fé, e essa fé não é uma fé natural, pastor Alain. E o versículo 17, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônio. Então, ele fala de algo sobrenatural, algo que é difícil até de compreender, algo espiritual. Então, a gente começa a observar que, como ele diz, promessa de sinais sobrenaturais. Aí ele fala aqui, expulsarão demônios, falarão novas línguas, ou seja, já começa a dar um sinal lá de Atos dos Apóstolos. Então, a gente começa a perceber que você vai sair do natural, que a igreja, apesar de ser pessoas comuns, mas ela tem uma ação do Espírito que vem revelar essa questão espiritual. Questão espiritual, é verdade, pastor. Né? Como o senhor bem falou, os sinais seguirão aos que crerem. Né? A igreja, ela tem, guiada pelo Espírito Santo. Então a igreja, o Espírito Santo atuando na vida da igreja, né? Nós como igreja, vai deixar sinais aonde passar. Né? Justamente esses sinais, né, como diz aqui, ele diz assim, dessa forma a Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar o quê? Que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Né? Ou seja, quando a mensagem é pregada, pastor Valmir, né, pastor Alain, a mensagem de arrependimento e salvação, a gente vê que arrependimento, pastor, você... Vai ser consequência da mensagem, né? Que Deus ele atua em cima do que está escrito. Isso. Então, o arrependimento, o propósito dele é levar o homem ao arrependimento, né? A mudança de comportamento. É a metanoia, né? Que chama, né? A mudança de dentro para fora. Então, essa é a mensagem que Deus quis trazer para a humanidade, o arrependimento e trazer a salvação. Qual é a salvação? Salvação do homem da condenação eterna, né? Tirar o homem da condenação eterna. Então esse é o objetivo. E através disso, pastor, sinais vão acontecer, milagres acontecerão. Hoje a gente vê, pastor Valmir, né, pessoas dizem assim, eu não vejo mais milagres acontecerem. Não vejo como antes acontecia. Mas Deus ainda continua, pastor, fazendo sinais e milagres ainda, porque o Espírito Santo continua atuando na igreja. E a gente às vezes vai muito na igreja em busca de sinais. Aí eu faço a pergunta, qual é o mais importante, a fé ou os sinais? Quando a gente começa a observar isso, tem uma passagem que eu gosto muito aqui, que é em João, capítulo de número 4. Jesus fala sobre isso, versículo 48, que fala sobre a promessa de sinais sobrenaturais, ou seja, o natural é o comum, o que está dentro da nossa esfera, do que nós compreendemos, do que a nossa razão humana processa. E o sobrenatural, diz assim, o natural se explica na razão e o sobrenatural se explica pela fé. Então, o que a razão não explica, pastor Alain, a fé explica. E aí Deus, querendo chamar a atenção do homem, ele coloca algo que vai além da compreensão do homem. É para chamar a atenção. Exatamente, pastor. O homem em si, o homem natural, ele não consegue compreender acerca das coisas espirituais, né? Porque estamos falando aí de uma igreja terrena, mas não devemos esquecer que há uma igreja espiritual também em ação. É isso. Não é? Que há um mundo espiritual em ação. Quando nós observamos isso, a gente observa nitidamente a operação do Espírito Santo de Deus, convencendo o homem
não somente convencendo o homem, como também dando para essa igreja também condições, sinais, não é? E sinais maiores ainda, a Bíblia fala lá em João 14:12, né? Que sinais maiores ainda a igreja pode fazer crendo, né, no nome do Senhor Jesus. Aí veja só, João 4:48, então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Veja só que Jesus consegue perceber o que o homem crê no natural e no sobrenatural. Deus estava estimulando, através do sobrenatural, edificação de uma fé, não uma fé natural. Aí em João 3, muito conhecido também, esse capítulo 3, versículo 1, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o quê? Estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, os sinais de Deus na vida de Jesus era para as pessoas chamar a atenção do que Jesus estava falando. Então, o sinal, digamos assim, ele fortalece a mensagem, fortalece a fé, porque a fé vai trazer essa restauração. Então, nesse primeiro subtópico aí, ele falando que aqui, entre nós, né, chama a atenção quando o poder de Deus se revela, edifica a nossa fé, onde há cura, há um milagre, há algo de sobrenatural, de libertação, né, de pastor? Libertação. Aí você veja que nós estamos, digamos assim, revestidos, mas na frente vai falar sobre esse poder, que é o poder da fé. E o temor, né, pastor? Que é justamente esse segundo subtópico, né? As promessas de revestimento de poder, né? Ou seja, esse poder, o dínamos, né? Porque eles fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder. Esse poder é o poder da palavra de Deus de restaurar o homem, tirar o homem da força do pecado, e foi revelado através dos dons espirituais. Mas continue, evangelista Filipe, falando sobre agora desse revestimento de poder. Verdade, pastor. A promessa de revestimento de poder, né? Que é o dinamis, né? O dunamis, podemos dizer, que é o poder, né? Real, né? Em ação, né? Ele está sempre em operação, né? Quando o senhor bem falou, quando Jesus disse para os discípulos ficarem em Jerusalém, foi uma ordem, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, né? E hoje, pastor, me permita até uma colocação nesse logo início aqui desse segundo tópico. Hoje a gente tem uma deturpação do poder, né? As pessoas hoje confundem o que é o poder de Deus, né? O poder de Deus é para desfazer as obras do diabo, né? Para desfazer aquilo que o diabo... Tá muito místico, né? Isso, pastor. As pessoas, às vezes, pastor Alain, elas vão na igreja muito mais... eu quero ver o poder de Deus. Mas, olha só, o texto é bem interessante, assim, revestimento de poder. Então, você já tem o poder. O que é o poder? A fé. Você já tem uma fé. Jesus disse que pela fé a gente faria obras maiores do que ele a fez. E lá em Mateus, me fala a memória, eu acho que é o 10, quando Jesus envia os discípulos de 2 em 2, eles fizeram sinais miraculosos através da fé. Ali nos falou de batismo. Então, primeiro ponto aí desse revestimento, ou seja, é um adicional, pastor Alan. Isso. Você já recebeu algo muito forte, mas Deus diz assim, mas eu vou te dar algo que vai além do que é muito forte, que é um revestimento. Se a gente parar para observar, que nós temos uma fé que vence o mundo, já disse, eu venci o mundo e vocês vão vencer. Então, esse revestimento, como bem colocou aqui, e o estudo bíblico Nova de Paz, tem justamente essa característica, porque às vezes vem quebra essa mística, pastor Alain. Aí está dentro da igreja aquele Deus me perdoe, aquele misticismo, receba poder, mas quando o pecado bate na porta, o poder vai embora todinho. Justamente, pastor, e o poder, né, nos dá essa condição de ter força para resistir, para vencer e suportar. A gente vê, pastor, um exemplo disso quando eles foram revestidos em Atos no capítulo 1, né? Capítulo 1 foi a promessa, né? Jesus falou com eles. Capítulo 2 desce o poder. E a gente pode observar, pastor, que dali para frente, depois do batismo com o Espírito Santo, eles continuaram buscando o revestimento. Eles não deixaram de ser cheios do Espírito Santo. Daí quando Pedro, no capítulo 3 de Atos, ele foi para o templo, junto com João, a orar, tinha um homem na frente do templo, pastor.
O homem estava lá parado, Isso. coxo, há muito tempo, pedindo, mendigando ali. 40 anos. 40 anos parado ali pedindo. Então, quando Pedro, permita fazer uma leitura, pastor, aqui em Atos 3, né, e o Atos capítulo 3, versículo 4, ele diz assim, ó, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E o versículo 5, e olhou para eles esperando receber alguma coisa. Ou seja, o natural. Ele queria ver, é justamente, Exato. estava dentro Tava de uma igreja. acostumado. Será que hoje as pessoas estão dentro da igreja só querem receber o natural? Com certeza, pastor. Porque o que vai mudar a nossa vida é o natural ou são... O que está impedindo as pessoas de viver felizes, pastor Alain? É o natural ou é o sobrenatural? Às vezes as pessoas não conseguem discernir Verdade, que o pastor. sobrenatural da parte das trevas está atuando, porque em João 10 diz, Satanás vai matar, roubar e destruir. Então, nós temos uma promessa, essa promessa está em nossas vidas, que é a igreja, e a gente tem como igreja usar esse poder para desfazer o quê? As obras As obras do trevas. diabo, pastor, verdade. E continuando, pastor, disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então o poder tem que passar para o próximo. A igreja tem que passar o poder para o próximo, não é assim? E se é verdade que a gente está pregando, o aleijado tem que se andar. Quem está morto espiritualmente tem que se levantar. É verdade, se existe fé e dunamis Isso. em Dentro nossa de vida, ela tem um propósito, que foi lá a primeira lição, pastor Alain, diz Isso que foi, pastor. a palavra de Deus não volta vazia, Vazia, ela exato. é designada com um propósito. Qual é o propósito? Restaurar o homem da condição de paralisia espiritual. Exatamente. O homem, pastor, em si mesmo, ele tem que ter essa visão, não é? O poder de Deus, ele é manifesto não somente por aquilo que está exteriorizado. Sim. A Bíblia nos diz aqui no livro de Efésios 3,16, porque diz que para, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com o poder pelo seu espírito no homem interior. Ou seja, o homem não está vendo, não é? As pessoas hoje querem ver o poder através da chave disso, chave daquilo, né? Um questionamento, mas às vezes Deus está operando com sinais, com poderes, com maravilhas no interior, dando para este homem visão, discernimento, e às vezes as pessoas não estão dando a Quer mínima enxergar o atenção, não natural. querem enxergar o lado no E deixa eu espiritual disso aí. colocar aqui, o autor da lição, ele fala do batismo com o Espírito Santo, mas esse revestimento, ele menciona somente um, mas existem vários. Os irmãos puderem acompanhar aí, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo com a sabedoria do alto, ele começa a doutrinar, ensinar a igreja de Corinto, mostrando que esse recebimento do Espírito Santo pela fé já vem consigo o quê? Os dons espirituais. Aí diz no versículo 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, esse termo ignorante é desconhecimento daquilo que Deus já lhe deu. Então, o que eu posso afirmar hoje? Você que recebeu Jesus, você tem o poder de Deus disponível para você desfazer a obra do mal. Aí Paulo, na sua sabedoria de Deus, ele fala de dons espirituais. Aí ele fala aqui de vários dons, né? Se a gente parar para observar, no versículo 8, ele diz, para que um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E se você for decorrendo aí, a outro pelo mesmo Espírito a fé, outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e a outro operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos. Se você pode observar, Paulo vai fazendo uma descrição daquilo que Deus já concedeu à igreja. E essas armas espirituais é para quê? Para desfazer o império das trevas, que é uma igreja que ela, apesar de ser humana, mas ela tem a sua essência espiritual. E a gente observa, pastor, que quando Jesus, em Mateus capítulo 16, né, 24, ele disse que ia edificar a sua igreja, né, sobre esta pedra, está falando dele mesmo, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja não está desarmada ou despreparada. A igreja ela foi municiada, a igreja foi municiada de poder, de autoridade sobre quem? Os demônios, sobre as obras do mal, na região espiritual onde Cristo nos assentou, pastor, para justamente a gente ter essa autoridade espiritual, para que quando chegar, como Jesus chegou na cidade de Gadara, que ele pisou, que o gadareno olhou para ele,
de reconhecer a autoridade de Jesus. Então, quando a igreja, né, o crente que tem o poder do Espírito, que ele chega e tem autoridade nos céus, o inferno olha e tem que reconhecer a autoridade sobre ele. E a gente sabe que quando existe ali uma ação maligna e tem um crente cheio do Espírito, cheio do poder de Deus, ele não vai precisar de muito barulho. É apenas em nome de Jesus e desfaz toda a obra do inimigo. Atos 1:8, como a gente falou que Israel era representante de Deus, agora a igreja é o representante de Deus. E ele diz assim, ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, ou seja, você é um representante legítimo do poder de Deus, de quê? De desfazer, como bem colocou o Evangelho de Felipe, não é através de barulho, não é através de movimentos externos, mas a ação diretiva de Deus de trazer o quê? A abençoar aqueles que estão, digamos assim, oprimidos pelo Satanás. Então, quando a gente observa aqui no terceiro subtópico, as promessas espirituais para uma instituição espiritual. Será, evangelista Felipe, para a gente concluir esse primeiro tópico aqui, será que as pessoas estão vivendo dentro do espírito ou vivendo dentro da naturalidade? Será que a gente está vivendo pela vista ou pela fé? Me diga aí, por favor. Meu pastor Valmir, hoje, né, infelizmente, né, a gente vê as pessoas estão dentro de uma instituição, um templo onde nós vamos para adorar a Deus, né, e não consegue ainda viver esse nível de entendimento espiritual, né? Pensa que simplesmente, pastor, eu vou para a igreja, levanta a mão, glória a Deus, já sou um crente espiritual. Faz parte de um órgão, canto todo domingo. E acho que tá tudo bem, estou louvando aqui a Deus, eu sou um crente espiritual, mas na primeira oportunidade não consegue vencer a ação do inimigo, né? Então, a gente vê que essas promessas espirituais para uma instituição espiritual, diz aqui, ó, ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo, né? Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Então, as pessoas hoje, pastor, se preocupam mais com o material e esquecem do espiritual no meio da igreja. Por isso que a gente vê infelizmente, alguns escândalos, algumas coisas acontecendo no meio da igreja, justamente porque a preocupação maior não é com o espiritual, porque quando eu me preocupo com o espiritual, eu sou guiado pelo Espírito, eu sou guiado pelo Espírito Santo, a minha visão espiritual, a minha mentalidade, né, aqueles que se inclinam para o Espírito, ele olha para as coisas do Espírito. Então, e ele continua dizendo aqui, ó, para a igreja primeiramente espiritual, nós temos que Jesus se refere à igreja em Mateus, né, dizendo, edificarei a minha igreja, Mateus 16:18. A palavra grega para a igreja aqui é eclésia, né, chamados para fora. Pronto, aí agora a gente chegou na essência, justamente isso. Esse terceiro tópico ele é muito bom, porque ele começa a mostrar a essência da igreja. Como o senhor bem colocou aí, a palavra grega de igreja aqui é eclésia. Aí ele diz o quê? É o termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo. O mundo é natural ou espiritual? O mundo é natural. Aí Deus tira você do natural e traz você para o quê? Espiritual. Para o espiritual, pastor Alan. Quando a gente entende a essência da igreja, quando a gente entende que desde lá do Antigo Testamento, quando Deus chama Abraão, toda a trajetória, você veja lá, quando aquelas 10 pragas, quando Deus tira o povo do Egito, quantos sinais miraculosos, sinais espirituais Deus fez. Deus estava dizendo assim, a vida de vocês não é uma vida natural, existe uma interferência espiritual. E Deus estava sempre, desde o começo. Aí vou fazer uma pergunta, pastor Alain, Deus abriu o mar vermelho. Foi natural ou foi sobrenatural? Isso mesmo, pastor. O maná que caía diariamente, foi natural ou foi sobrenatural? Meu amado irmão, como bem colocou o nosso evangelista nesse terceiro tópico aqui, que a igreja, a eclésia, chamado, ou seja, nós saímos do natural para o sobrenatural. O pão que caiu, o maná, a água que foi tocada na rocha e saiu. Vários exemplos. Quem é que explica isso, evangelista? Me permita falar, pastor Alain. Pois não, pastor. Como a água saiu da rocha?
humanamente, isso é loucura, meu irmão. Nós podemos até, pastor, citar uma questão mesmo do batismo, não é? Quando nós estamos pegando, muitas pessoas são batizadas primeiramente pelo Espírito e depois são batizadas nas águas. E muitos não entendem como é que pode uma pessoa ser batizada pelo Espírito Santo sem que antes passar pelo batismo nas águas. Mas é um contraste espiritual. Isso não quer dizer que a pessoa não esteja ali revestida. Isso não quer dizer porque nós observamos que João Batista mesmo, ele batizava em nome de Jesus. Não, João Batista batizava em nome de Moisés na época lá. E nem por isso o batismo foi anulado, não é? Jesus, ele precisava ser batizado por alguém. E aí ele vai ser batizado por João Batista. João Batista vai dizer então, olha, virá um após mim, pelo qual não sou digno de desatar nem as alparcas dos seus pés. Esse eu os batizo com água, mas ele vos batizará com fogo e com Espírito então Santo. você já aí, pronto, muito bem a colocação, porque ele já começa a dar uma dimensão que a vida da igreja não é uma vida natural. É uma vida sobrenatural. Exatamente. E aí fundamenta justamente isso, que nós temos que, olha, desde o Antigo Testamento, do Novo Testamento, Paulo lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, ele diz assim, ó, eu, irmão, não pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Então o estudo bíblico Novas de Paz, ele tem o seu objetivo apontar o que as Escrituras está tratando para trazer uma vida espiritual, a pessoa contemplar aquilo que Cristo fez. Aí eu pergunto, Satanás é espírito ou não? Deus é espírito ou não? E porque a gente quer viver pela carne, podemos dizer assim. Então, é ter o equilíbrio, né? Não é 100% espiritual, mas também não é 100% natural. A gente tem que ter moderação. O equilíbrio. Verdade, pastor. E a gente pode observar que a igreja, né, chamados para fora, ou seja, chamados do mundo, desse sistema maligno, né, tirado para fora do mundo pecaminoso, ou seja, Deus nos tirou do lamaçal do pecado. Sim. E nos chamou para a comunhão em seu Filho Jesus Cristo, né? Então ele nos tirou para fora, botou nas regiões celestiais, como diz em Efésios capítulo 2, nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, saímos do natural agora, pastor, e fomos agora para o âmbito espiritual. E esse negócio é interessante, o pastor falou uma coisa interessante sobre o governo, né? Você veja só, a pessoa, ela professou a fé em Cristo, houve o novo nascimento, João 3, né? Que Jesus disse, te importa nascer novamente, Deus chama a pessoa confessa o seu pecado, se arrepende, passa a ser uma nova criatura. Mas você vê que o governo é sempre do Espírito Santo sobre a igreja. Isso. Aí, exemplo, Deus por misericórdia, a pessoa nem desceu as águas, Jesus vai lá e batiza a pessoa no Espírito Santo. Ou seja, antes do batismo nas águas, ele foi batizado no Espírito. Porque não existe uma lógica, não existe um governo humano. Olha, você vai descer as águas, depois você vai se batizar, depois você... Não, essa supervisão é de Deus. Deus tem os seus propósitos para cada um. Então a gente vai entendendo que o homem vai entendendo o trabalhar de Deus e vai dando continuidade à obra da salvação. Verdade, pastor. E um texto bíblico em 2 Coríntios, pastor, falando ainda dessa questão espiritual da igreja, né? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, o apóstolo Paulo, escrevendo, né, defendendo a sua autoridade apostólica, ele diz, porque andando na carne, ou seja, eu estou aqui nesta terra, Sim. não milito ou não luto segundo a carne. Eu não uso as armas humanas, as armas naturais. Aí ele continua no versículo 4, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em quem? Em Deus. Né? Para que a destruição das fortalezas de quem? Do diabo. Olha, então, a igreja não luta com as armas carnais. O revestimento de poder é porque tem que desfazer uma fortaleza, né? Você está dizendo que o diabo tem uma fortaleza, não está dizendo que ele é fraco. É uma fortaleza. Então a ignorância de entender o poder destrutivo de Satanás com o pecado é forte. Por isso que a fé já é um poder e o revestimento dessa fé é exatamente o que o Senhor leu, para desfazer essa engenharia maligna, para que o homem venha gozar de paz. É uma restauração. Esse é um dos pontos. O pastor Alan, por gentileza, a primeira é Colossenses 1:24, que ele fala aqui, né?
já concluindo esse terceiro subtópico aqui, mostrando que essa igreja, né? Ele dá essa definição de igreja, como também primeira carta aos Coríntios, Felipe, capítulo 3, versículo 16, porque a gente agora faz parte de uma promessa. A gente não está órfão, não, pastor Alain. Nós estamos dentro de uma promessa. Jesus diz que as portas do inferno, você que nos acompanha, você que porventura está sendo vitimado pela ação, agora eu sou crente, mas a minha vida está muito difícil, o diabo, Satanás, sei que, mas você está sobre uma promessa de Cristo, a promessa não é de um homem falho, não, é de um Deus que restaura por completo. Nosso pastor vai falar aí que você tem que tomar posição como igreja. Colossenses quanto, pastor? Capítulo 1, versículo 3, 1:24, pastor Alain. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Pois não. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Pronto, ele está dizendo que é a igreja. Então, no corpo, ele padece, mas ele não é um corpo só. Sim. É um corpo que é a igreja de Cristo. Como também está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, 16. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pronto. Então, se a gente é templo de Deus, o diabo vai destruir o templo de Deus. E o próprio Cristo é o edificador desse templo. Pronto. Então, a gente que os irmãos estão nos acompanhando aqui nesse primeiro tópico, então você que está passando por uma adversidade, você que está sendo vitimado, você é crente, mas está angustiado, perturbado, está ali querendo desistir, o estudo bíblico Nova de Paz, essa palavra que é a palavra de Deus que vem ao nosso coração, diz assim, você não é igreja, se posiciona como uma igreja porque Deus opera. Glória a Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dando continuidade, né? Dessa vez agora vamos falar sobre as promessas de Deus para a igreja. Falamos daqui a natureza das promessas, né? E agora vamos falar as promessas de Deus para a igreja. A promessa de vida eterna. Eu vou fazer uma pergunta: quem é que quer morrer? Quer morrer? Não. O pastor Alain quer morrer. A vida está difícil, né? A gente pode até contar uma situação que tem uma irmã muito nervosa, preocupada, aperreada. Diz: pastor, eu não aguento mais, está muito ruim, a minha vida está muito difícil. Aí o pastor olhou para a irmã e disse: está muito difícil, tá, então tá bom, vou fazer uma oração para acabar o seu sofrimento. Jesus, leva a tua serva, porque ela está muito angustiada. Aí a irmã começou a mexer no paletó do pastor: pastor, acaba com essa oração, pare com isso, sei que, e ela ficou agoniada. Aí o pastor para e diz assim: minha irmã, aqui é peleja. Ou seja, a gente quer a vida eterna, mas não quer partir, não. É verdade. Então aí você veja que essa grande promessa de uma restauração por completa, se você parar para observar as promessas de Deus, a promessa de vida eterna, olha, o que é eternidade? Passado, presente e futuro, tudo junto. É algo muito complexo, sabe por quê? Porque Jesus, ele ressuscitou. Lucas 24, os discípulos, quando viram Jesus ressurreto, eles olharam e... sabe uma coisa que você não consegue processar na mente? Eu estou vendo o quê? Um fantasma? E Jesus, eles ficaram tão alegres, pastor Alain, que Jesus disse assim: toca aqui. Isso. Olha meu sinal, olha aqui os sinais, olha o sinal. Olha aqui minha mão, olha aqui. Então você veja que eles estavam tão assim... num estado de êxtase, de uma alegria tão grande que eles não conseguiam distinguir. Eu vi ele morto. E agora ele está aqui na nossa frente. Nós sepultamos ele, colocaram uma pedra e agora ele está aqui. Glória a Deus, né? A promessa de vida eterna. Olha, é muito. Cristo veio desfazer o pecado que leva um homem à morte. Diz que o salário do pecado é a morte. E Cristo, ele revogou, pastor Alain, a morte. Então, segundo as promessas de Deus para a igreja, diz a promessa de vida eterna. Em João 3,
16, muito conhecido, que é o texto áureo, né, da palavra de Deus, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é? O mundo, as pessoas, né, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, ele fala de fé. Se você tem fé em Cristo, da restauração que Deus está mandando, digamos assim, da salvação que Deus está mandando, Deus, ele tira um homem para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Ele está falando, pastor Alain, de não ter mais a morte, porque a eternidade não viveu mais nenhum sofrimento. Que promessa gloriosa, meu pastor. Para observar, assim, hoje a gente toma medicamento, a gente até ora, a gente faz jejum, quantos medicamentos, quanto se investe na saúde, não só na saúde física, mas também na saúde mental, né? Que está numa época onde muitas pessoas estão sendo atormentadas por pensamentos maus, ensinamentos que deixam as pessoas confusas, depressivas. E quando eu falo isso de sofrimento, agora imagina só, Cristo revogou tudo isso. A fé em Cristo revoga toda essa... E não só revoga, digamos assim, um momento de tempo, vai revogar para toda a eternidade. Mas uma coisa me chama a atenção aqui, João 3, 16, porque o 16 é maravilhoso, né? Como eu estava lendo aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí no versículo 17 diz assim, continuação do João 3, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a gente vê a missão de Cristo, que a missão da igreja não é de procurar pecado nas pessoas. A função da igreja não é ver os defeitos das pessoas, mas de anunciar Cristo, que Cristo perdoa o homem na sua condição. Às vezes a gente vai evangelizar e as pessoas ficam vendo o defeito das pessoas. A nossa função não é ver defeito de ninguém. A nossa função é como está aqui em Cristo. Jesus não veio condenar o mundo. Por que ele não veio condenar? No versículo 18 já diz, quem crê nele não está condenado. Mas quem não crê já está condenado. E algumas traduções assim, permanece condenado. Então veja só, que a função da igreja de evangelizar, que foi aquele primeiro tópico, de trazer o homem para uma vida de paz e ainda aponta para uma promessa de eternidade que está em Cristo. Exatamente, pastor. A igreja, ela é essa agência que comissiona, não é? E leva o homem até o próprio Deus. Claro que o homem, quando ele é comissionado, quando ele entra por essa agência chamada a Igreja de Cristo, a igreja, ela tem que ser levada com amor, ela não somente ela foi revestida do poder, esse poder não foi revestido pela igreja, para que a igreja agora diga que ela tem um poder, não, mas a igreja agora, nesse tópico aqui, é a igreja que ela vai chamar, não é? É que ela vai exercer essa promessa, mostrar ao homem o caminho pelo qual ele deve andar. Então, e tem aqui, pastor... eu vejo uma coisa, me permita falar uma coisa, eu vejo uma coisa interessante aqui, que a gente sempre quer que Deus salve, mas o que está mais interessado em querer salvar é Deus. É Deus, exatamente. Verdade. Porque veja só continuando aqui, veja só, no versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então você veja que o homem natural, ele não conhece a Cristo. Por isso que as pessoas, quando vai falar de Cristo, eles dizem, não, eu já sei que eu sou pecador. Já tenho Jesus, já tenho Aí para poder se defender de uma condenação, ele diz que já tem Jesus, porque ele não quer receber a palavra da igreja. E se a igreja não tiver um conhecimento de como abordar isso, acaba não levando o evangelho que salva. É verdade. Aí você veja que ele mostra que o homem ama mais o pecado, porque o homem se alimenta do pecado, um homem natural. Sim. Por isso que a gente que não está imune a essas fraquezas, mas nós temos o sobrenatural de Deus. Exato. Então, a maior promessa, e uma coisa bem interessante, que eu ia até comentar uma situação, é que a gente não está salvo com medo de ir para o inferno, porque algumas pessoas, para não ir para o inferno, estão indo para a igreja.
A salvação tira essa condenação e Isso. traz paz, Alegria, né? traz alegria, traz uma transformação. Mas o senhor ia comentar, eu li... Não, exatamente, pastor. Essa sua colocação aí realmente é uma colocação bem sugerida, porque essa questão da igreja, que ela está condicionada a fazer um pré-julgamento, não é? E não cabe à igreja fazer um pré-julgamento impedindo que essa pessoa possa ser alcançada através da promessa de vida eterna. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 22, e no versículo de número 11, ela deixa o homem bem à vontade. Ela diz, olha, quem é injusto, faça injustiça, não é? Ainda quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça. E ainda quem é santo, seja santificado ainda. Então a igreja, ela tem somente a responsabilidade de levar o ID, não é? De ensinar, de pregar a palavra por meio desses sinais, levando o homem, claro, ao caminho da vida eterna. 1 Coríntios também, pastor Valmir do Canto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 55 e o 56, nos diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, já mostra já realmente essa visão de uma coisa muito profunda, muito forte, pastor. Porque o próprio Jesus, quando ele padece na cruz, né, ele desce até o inferno, até as profundezas do inferno, e encara a morte, tirando... poderia fazer somente, isso. Né, pastor? Tirando a chave, tirando a força, né? O homem, quando vê a morte, se ele estiver muito cheio de Deus, ele até encara com mais suavidade, né? Como Paulo. Mas uma pessoa que não tem a fé, a morte é muito forte. Até a gente ora, a gente se trata, faz tudo. Por quê? Porque a gente não deseja. Verdade. Veja que coisa interessante sobre vida eterna, né? É em João, capítulo 5, 24. Veja o que nosso Salvador Jesus Cristo falou. Você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, né? Pela rádio Novas de Paz, de Estudos Bíblicos Novas de Paz, participe, né? Indique mais outras pessoas, porque eu acredito que está sendo edificante para a nossa vida. João 5, 24, né? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você veja que um homem tem uma necessidade de eternidade, perdida no jardim do Éden, porque Deus disse para Adão, se comeres deste fruto, certamente... Mas aí eu pergunto ao pastor Alain, e Adão e Eva morreu? Que morte Deus estava falando ali? Deus estava falando da morte espiritual. Porque primeiro veio a morte espiritual, para depois uma morte física. Aí você veja que Deus, para não matar logo Adão, sem dar oportunidade, chama Adão, chama Eva, faz aquele julgamento e faz uma promessa. Isso, olha, Eva, das tuas entranhas, ou seja, você vai gerar, e da sua descendência, eu estou estabelecendo algo, a promessa de restauração da vida eterna que vocês perderam. Você veja que é exatamente isso. Deus preparou tudo de bom, mas um homem, já sabendo de todas as coisas, então quando a gente começa a observar essa restauração, foi lá na cruz do Calvário. Sim. É assim, então você veja que quando Jesus consolida essa promessa, ele vai desfazendo toda. Por isso que lá em Mateus 26 ele começa a se angustiar, se entristecer, agonizar. Por quê? Ele estava desfazendo o império das trevas pela fé e pela obediência. Verdade, pastor. Glória a Deus por isso, né? Tem um texto aqui, pastor, muito interessante, a vontade de Deus, né, para o homem, em 1 Timóteo, no capítulo 2, né, e versículo 1, diz assim, admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. O versículo 2 ele diz, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda
a piedade e a honestidade. Aí o versículo 13 ele diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Aí o 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, a vontade de Deus é justamente de trazer o homem, restaurar o ministério da reconciliação. A paz que foi quebrada, pastor, lá no Éden, em Cristo, ela foi reatada. O homem foi reconciliado em Deus através de Cristo, para que ele possa aí ter essa vida eterna nele, né? E interessante, pastor, que a gente temos a promessa de vida eterna, mas aqui na terra nós desfrutamos um pouquinho desse antigozo da vida eterna através do Espírito Santo. Jesus disse, né? A alegria que eu vos dou, o mundo não pode tirar e nem oferecer, né? A alegria, a paz, tudo isso que a vida eterna nós vamos ter lá, né? O Espírito Santo aqui concede que a gente possa viver desfrutar, né, dessa vida eterna aqui. E o interessante, como o Felipe Farias, pastor Valmir do Canto, é que esta vida eterna, pelo qual iremos desfrutar, ela não está baseada em obras. Porque eu faço aqui uma grande obra, eu faço grandes coisas. Então, a fé, né? A fé faz você fazer uma grande obra. Faz você fazer uma grande obra. Então, a vida eterna não está alinhada, não é, a isso. A salvação em si, mas é uma vida em conjunto, é uma vida de obediência, uma vida de entrega, de renúncia, que faz você desfrutar dessa vida eterna e, claro, abrindo mão das coisas que podem contaminar suas vestes. A própria palavra nos diz lá em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. E essa morte não é uma morte primeira física, como o pastor frisou, é a morte espiritual. E Deus fala em Apocalipse, aí você veja que a gente fica olhando o nosso Salvador, como ele trata a sua igreja. Você veja que o pecado, ele às vezes vai entrando dentro da igreja, assim, dentro do ambiente. Quando Jesus fala, né, assim, tem a fama de que está vivo, mas está morto. Olha que coisa forte. Você veja lá em Apocalipse, diz assim, os que dizem ser judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então você veja que lá a gente vê textos bíblicos que Jesus vai falar assim, olha, vocês estão sendo purificados para herdar a promessa de vida eterna, mas vocês têm que vigiar com o pecado. O pecado está batendo na porta. Ele está querendo lhe tirar essa eternidade. E aí ele fala a questão do poder, né? Novamente o autor lhe coloca, ele fala desse poder que está nos facultado essa oportunidade de poder exercer esse poder que vai, digamos assim, é uma promessa de Deus. Então, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Então, quando ele fala que é uma promessa, porque ele diz assim, eu vou dar um exemplo prático assim, é como se você está querendo, digamos assim, resolver um problema e não vê a solução. E você fica procurando a resolução desse problema, mas você já tem uma resposta. Isso. E por que você não consegue resolver o problema? Porque você tem desconhecimento do que você já tem em você. É como se lá em Gênesis 22, quando estava ali Abraão e o filho dele perguntou, pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro? Aí a sabedoria de Deus na vida de Abraão diz assim, Deus proverá. Aí eu vou fazer uma pergunta para os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Será que de todas essas batalhas que você está passando, e todas as lutas que te cercam, e às vezes a gente vê tanto o diabo agir, porque a gente usa tanto o nome do diabo, o diabo está ali, Satanás está ali, Satanás usou isso, a gente às vezes fala tanto do Satanás, mas e o poder de Deus na sua vida, que é como igreja, onde é que ela está? É verdade, pastor. Você vê que a mente, aí você vê, Deus proverá, ou seja, Deus já tem em você todas as respostas do que traz angústia para você, que não é a vontade de Deus. Sofrimento vai ter, mas tem coisa que está além, evangelista Felipe, do sofrimento. Aí você veja que esse poder aqui, que aponta para uma salvação, é em Atos dos Apóstolos, né, Felipe? Onde Paulo, ele estava indo orar, e naquele caminho tinha uma mensagem de elogios
para Paulo dizendo que ele era um santo homem de Deus. Será que o diabo às vezes não fica dizendo que a pessoa é santo, que é um homem de Deus, mas às vezes a pessoa não está em harmonia com a santidade que Deus quer? Você vê que o diabo fica lançando uma mensagem de motivação, de lisonja para a pessoa, e se a pessoa não estiver consciente do que ela está fazendo, ela vai achar que vai ter o poder e vai ter o quê? E acaba ficando com a mente cauterizada, né? Eu sou o santo homem de Deus, mas na hora de exercê-lo... Atos 16, pastor, capítulo 16, versículo 16, né? O senhor falando aí, diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ao 17 ele diz: e esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ou seja, uma mensagem de Satanás para, digamos, enganar Paulo. Aí a gente vê o discernimento de Paulo. Paulo orava. Você vê lá a primeira carta aos Coríntios, Paulo orienta o discernimento, a sabedoria, o poder de repreender o mal. Porque você só pode destruir algo se você tiver poder mais do que aquilo. É verdade. Está entendendo? Certa feita, os fariseus chamaram Jesus de Beelzebu. E tu és o maioral dos demônios. Aí ele disse: como é que eu sou o maioral e estou destruindo a casa? Desfazendo. O reino dividido não subsiste. Né? Então você veja que o diabo ele tem as suas estratégias, pastor Alain. E esse poder de Deus, ele está na igreja, é um poder sobrenatural. E cabe a gente buscar esse poder, que é o poder que está acessível a nós. Ou seja, a gente está buscando uma resposta daquilo que a gente já tem. Aí quando diz Jeremias 33:3, clamas a mim e eu vou te responder. Eu vou te anunciar algo que pequeno não. Grande e o quê? Firme, fundamentado, verdade, isso, que tu não sabes. Ou seja, tem algo que está em oculto da verdade para a pessoa, mas não é que o evangelista Felipe quisesse, não. É porque a pessoa que não está sabendo. Sabendo usar, né, pastor, o que está disponível, sim, que é uma promessa. Se é uma promessa, está disponível para todos nós, né? Eu me lembro, pastor, o senhor falando, né, que hoje, principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo da igreja, a gente tem visto que o inferno, o inimigo, ele tem se levantado para tentar enganar as pessoas, né? E aí cabe a gente a usar dessa promessa, qual? Da visão espiritual, o discernimento de espíritos. Eu me recordo quando Jeroboão pediu que sua mulher colocasse uma veste para enganar o profeta, pegou lá os presentes e levou até o profeta Ias, só que antes Deus tinha falado com ele, né? Então a igreja, o corpo, né, os membros que estão em comunhão com Cristo, ele tem visão, ele consegue discernir a ação maligna por trás, como Paulo teve aqui, pastor. O interessante é que antes da mulher chegar na porta, o profeta disse: entra a mulher de Jeroboão. Eu acho que aí a gente é muito falando de poder em falar em línguas, que é um poder de Deus, mas esse discernir espírito é fundamental, porque a mulher lá, enganada por Satanás, ele começou a falar para Paulo. Será que hoje, muitas das vezes, os caras estão recebendo a tapinha nas costas? Aê, vaso, aê, homem de Deus. Verdade, é homem de Deus, mas não conhece o sobrenatural. Exato. Aí o cara vai achando que está, digamos assim, muito bem, obrigado. Porque na hora digamos assim, de expelir o mal, não vai conseguir, porque precisa desse poder. É verdade, pastor. E eu me lembro de um texto bíblico, pastor, se o senhor me permite fazer a leitura. Naquele grande dia, né, a gente observa que nós precisamos ter uma vida equilibrada, uma vida santa. Sim. Porque naquele grande dia, como dizem em Mateus, né, pastor, no capítulo, a partir do versículo 21, né, ele diz: nem todos, Mateus 7, 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, né? Não é abrir a boca, Senhor, Senhor, se ele não está sendo o Senhor da nossa vida, né? Porque o Senhor é o governador, né? Então, eu sou governado por Cristo. E ele diz no 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios?
e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, né? Aí ele diz, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o objetivo, pastor, do inimigo é justamente tentar levar o homem a mostrar que ele está fazendo coisa errada e dizer, você é o santo homem de Deus, né? Então a mente cauteriza, não busca uma melhoria espiritual, daí naquele grande dia... Em Apocalipse, Jesus falou para os pastores, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A pessoa se engana se quiser. É verdade. Aí quando ele fala aqui do terceiro subtópico, a promessa da glorificação do nosso corpo. Aí o autor, ele começa a mostrar que da promessa que Jesus falou, de vida eterna, e versículo 11, Atos dos Apóstolos 1:11, ele fundamenta aqui dizendo, os quais lhe disseram, varão galileus, por que estás olhando para o céu? Este Jesus, de quem dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Então ele mostra que não há uma mudança. Ele diz, do jeito que vocês estão vendo, vocês vão tornar a ver ele do mesmo jeito. Então, aleluia, ele estava apontando que Jesus estava no corpo glorificado. Verdade. Ele falando uma promessa, olha, o diabo sabe disso. Que a gente vai ter um corpo que não vai precisar de remédio, não vai precisar de UPA, não vai precisar de oração, não vai precisar de palavra, enfim. Por quê? Porque a morte foi tragada, olha, na cruz do Calvário. Foi sentenciada. Esse corpo corruptivo, né, pastor? Será revestido de um corpo incorruptível. É muito forte. Eu costumo dizer o seguinte, que Lucas 24, ele narra sobre isso. Lucas fala em Atos dos Apóstolos, mostrando essa ressurreição, mas ele dá mais detalhes quando Jesus, a ressurreição de Jesus, né? Ele fala, deixa eu ver aqui, Lucas 24, a ressurreição, né? Isso nos faz lembrar, pastor, da história da igreja, né? Quando os cristãos estavam ali sob ameaça, né? A gente observa que muitos deles não ficavam aguardando as férias. Eles iam ao encontro da fera porque aquele corpo, para eles, não tinha a convicção de que eles tinham esperança, de esperança, né? De uma a fé da esperança exatamente, acima da morte. É muito forte. E a razão, a mente humana limitada não consegue compreender. Paulo, se nós esperarmos em Cristo neste presente século, somos os mais indignos pecadores. Olha quem fala aqui, né? Lucas 24, 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele disse, por que estás perturbados? E por que sobe tais pensamentos ao vosso coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem osso, mas vede como eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse, tendes alguma coisa para comer? Então veja, é muito forte. Jesus, eles viram quando Jesus ele tomba a cabeça, o corpo, aquele corpo limitado, ele foi, e agora ele aparece, ele diz, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Imagina só, eu vou fazer uma pergunta aqui, você que está nos acompanhando, imagina você ver uma pessoa morta, você vê que aquela pessoa não tem mais vida, toca nela, ela está fria, gelada, porque é um choque. Quando você vai para um funeral e você toca na pessoa, você percebe que não tem mais espírito, está gelado. É diferente de você estar com frio, mas você sente uma temperatura. E daqui a pouco você olha para aquela pessoa andando. E para processar isso na cabeça, aqui para nós, viu? A gente olha aqui as escrituras, a gente não pensa. A ressurreição, veja só, se as pessoas não estão fazendo o básico, imagina a ressurreição. Se as coisas básicas as pessoas estão deixando de cumprir, imagina, será que elas creem mesmo? Você crê mesmo nisto? Por isso que o estudo Novas de Paz, por isso que essas promessas, a gente está aqui paulatinamente falando
E foi isso que aconteceu com Jesus. Então aqui, uma promessa de vida eterna, né? Aí, pastor, tem uma passagem que Paulo fala, né, sobre a morte, né? Ele está diante da morte. Morte, onde estão os seus agrilhões? Exatamente, pastor. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 55 e o 56, Paulo, ele fala sobre isso. Ele escreve essa carta aos Coríntios. Ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Se a gente voltar também, pastor, aqui, uns versículos atrás desses aí, vai falar também sobre esse corpo incorruptível, né? Esse corpo que é corruptível, que se reveste da incorruptibilidade, e que o que é mortal se reveste da imortalidade. É muita fé, né, pastor? Pastor, com certeza. Porque Paulo, ele foi decapitado, ele não morreu de uma morte natural. E ele olhasse: morte, onde está a tua força? Porque o pecado é a força que gera a morte. E o ser humano sem Cristo, ninguém tem força sobre isso, não. Por isso Jesus disse: é-me dado todo o poder. Ou seja, na verdade, o poder já estava nele, mas como servo, ele estava dizendo assim: como servo eu tenho que me sujeitar. Mas depois que ele saiu da condição de servo e se apresenta como Senhor, ele se me dado todo o poder do céu e da terra e debaixo da terra. É verdade. Aí você vai vendo que Paulo começa a falar sobre isso, e uma das promessas de Deus é essa glorificação de um corpo transformado. Aí Paulo, com a sua sabedoria, a sabedoria divina, digo a sua sabedoria porque foi Deus que deu para ele, fala sobre acerca da ressurreição da vida de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Veja que mais uma vez Paulo usa assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo começa a mostrar da ignorância, como ele fala acerca dos outros ignorantes. Não quero que seja ignorante, ou seja, não seja nércio, não seja tardo em crer, não seja desconhecedor do que as Escrituras falam. E ele começa a falar sobre o quê? Falando sobre a morte. Ele mostrando que acerca dos que dormem, ele fala tão suave, porque a morte é uma coisa muito pesada. Paulo, na sabedoria que Deus deu para ele, falando sobre a morte, ele usa um termo dos que dormem. Na verdade, aqui não é dormir, aqui é das pessoas que morreram. Ele diz assim, ó, acerca dos que morreram, né? Para que não vos entristeçais. O Paulo diz assim, ele creu em Cristo, creu, mas ele agora morreu. E agora? Porque eles estavam tão felizes e acreditando, pastor Alain, que Jesus voltaria antes dele morrer, porque não foi dito que ele voltaria. A fé deles estava tão fortes, mas eles não estavam entendendo que alguns iriam morrer. Aí Paulo diz assim, olha, acerca dos que dormem, dos que... Olha, eu não quero que vocês fiquem perturbados. Ele usa o eufemismo, né? A palavra branda no dormir, né? Porque a morte, pastor, é muito forte. Você fala morte, morreu, né? Ele usa o eufemismo dormir, né? Isso. Aí diz assim, como os demais que não têm esperança. Paulo está falando assim, aqueles que não têm a fé. Aí diz assim, porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, mais uma vez, Deus tornará a trazê-lo com ele. Paulo usa assim, ele morreu e ressuscitou. Você vê ele ressuscitar, vocês não creem nisso? Então, do mesmo jeito que ele fez com Cristo, ele vai fazer com vocês. Aí ele vai falando mais um pouco mais, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram, aí ele já usa morrer em Cristo, depois de Paulo ter falado, ter explicado, ter fortalecido os irmãos da fé. E se ele morreu, mas ele vai ressuscitar e Deus vai chamar ele à vida, e eles primeiro vão chegar primeiro, porque eles foram primeiro, eles vão primeiro. A gente que está vivos,
o sobrenatural. Exatamente. Será transformado. O corpo corruptível vai ser revestido. Você vê que ele fala do revestimento. A fé da salvação. O revestimento dessa fé são os dons espirituais. A fé purificou nossa vida. E digamos assim, o revestimento você vai transformar o que é corruptível, e aí vai estar concretizada toda a obra, que é essa gloriosa promessa. Verdade, que Deus tem em nossas vidas. Tem um texto aqui, pastor, Filipenses 4, capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e o 21 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então a promessa que de glorificação, a gente vai ter o corpo, né, conforme o corpo glorioso de Cristo, né? Ou seja, esse corpo abatido que nós sentimos dores, né? Como o senhor disse, medicamentos, a gente sente uma dor daqui, uma dor dali, vai para o médico, faz uma bateria de exame, faz cirurgias, e lá não vai precisar mais dessas coisas, né? Essa é uma da maior promessa que é para o povo, né? E para a igreja, né? Ela segue, né? Segue nessa promessa, recebendo esse consolo, uma palavra de consolo, né? Uma palavra de esperança, porque nós sabemos que por mais lutas que enfrentemos aqui, um dia iremos desfrutar. Eu vejo hoje, pastor Alan, para a gente dar continuidade às condições para viver as promessas de Deus. Ou seja, lá na primeira lição nós abordamos, o autor aborda a questão das promessas condicionais e incondicionais. E aqui, para a gente herdar tantas coisas boas, a gente precisa estar numa condição de poder receber essas promessas gloriosas, essas promessas que Cristo tem feito para as nossas vidas, né? Então, quando ele fala da condição, ele fala assim, é preciso crer. Sim. Nosso pastor Alan, veja só, quais são essas promessas, né? Então, tem uma condição, lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvidos a Deus, os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Ou seja, se você crer e essa fé, ela ser prática, você herda essa promessa, e essa promessa é uma coisa natural. Antes de eu fazer um comentário, eu queria colocar uma situação. Às vezes a gente vê a caminhada da igreja muito abatida. Não, digamos assim, a igreja, porque a igreja em si, interdenominacional, ela não está abatida. Mas os irmãos que congregam em certos templos, às vezes, pelo olhar muito humano, a gente vê aquele culto pesado que a gente fala, né? Aquele culto, não sei se é aquele culto avivado. Por quê? Mecânico, será que as esperanças estão só aqui no governo humano? Sim. Veja que eles elevam os meus olhos para o monte. Então, esse estudo bíblico Novas de Paz, ele aponta que a nossa esperança não tem que estar voltada aqui, mas para a terra de Canaã, para a promessa, para a fidelidade de Deus. Então, se a gente colocar as nossas vidas, a gente está muito voltado para o governo humano, a dizer assim, um homem é falho, esse maldito homem que confia no outro homem. Deus sempre dá a resposta, né? Então a gente já tem aí o caminho para evitar de certos sofrimentos. Mas diga-me, pastor Alan, Alan Máximo, sobre quais são as condições para a gente herdar essa promessa? Pois não, pastor. A gente está dizendo já, né? Foi muito bem frisado já pelo Senhor. Essas promessas de Deus aqui são promessas para que possamos viver, promessas condicionais, onde Deus ele vai dar a condição para que o homem possa vir usufruir das promessas que ele tem para derramar sobre a sua igreja. E aqui tem alguns pontos importantes onde o autor aqui, ele classifica, que diz que é preciso crer. Para crer é preciso ter fé, não é? E essa fé tem que ser uma fé que venha agradar a Deus. É uma fé que venha estar alinhada com os propósitos de Deus. Não é somente crer. Crer é algo que é muito assim... Abrangente, fica muito aberto. Mas quando você alicerça a sua crença no que Deus ele determina para a sua igreja, aí sim. Então o autor aqui, ele diz que as escrituras, elas mostram que perseverar na fé em Deus é uma condição indispensável. E ressaltamos que sim, quando você deposita, quando você dá essa credibilidade à palavra de Deus, quando você estar ali condicionado ao que a Bíblia
ela nos concede, ela nos diz, aí uma condição, pastor, de promessa para que você possa vir desfrutar de uma vida plena com Cristo. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11 e o versículo 6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, o próprio autor aos Hebreus, ele diz que essa fé é uma fé condicionada, não é uma fé abrangente, mas é uma fé para que você possa vir desfrutar, você tem que crer que Ele existe. E como é que você pode crer na existência de Deus? De que forma é que nós podemos crer? Quando nós contemplamos o grandioso mar, esse mar mesmo que a gente passa, a gente vê o mar limitado, ele não passa daquele momento ali, as constelações, o ar, tudo isso aí mostra é evidente a existência de um Deus que nós não podemos vê-lo, mas sabemos que Ele existe. Jesus, olha, ele falando com os discípulos, falando com o povo que cercava ele, em João, capítulo de número 6, versículo 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? É uma pergunta, disse, como é que nós temos que fazer essa obra que o Senhor está falando? Aí Jesus responde, versículo 29, Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiais naqueles que Ele enviou. Então, a fé faz você crer. Aí, em Efésios, capítulo 1, diz assim, que a fé não é natural, é dom de Deus, né? Efésios, Capítulo 2, bicho. capítulo 2, né? Lê aí, Felipe, por gentileza. Efésios, né? Capítulo 2. Para a gente poder que... Essa questão de fé, eu vejo as pessoas, às vezes, muito com a... Capítulo 2, versículo 8, pastor. Porque pela graça sois salvo, porque por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dádiva, Deus deu um presente. Se você recebeu esse presente, esse chamado, é você dar continuidade na fé, não olhar para trás e dar continuidade. A convicção, né, pastor? A fé nos leva a um nível de intimidade e fidelidade a Deus, né? Por isso que ele diz que aquele que perseverar até o fim, né, ele será salvo, né? Então a gente vê que a fé, permite até, pastor, uma colocação, a gente, hoje no meio da igreja, a gente está muito apegado àquela fé só para ver milagres acontecer. Por exemplo, uma cura. A gente não quer ter aquele nível de fé para ter aquela comunhão com Deus, intimidade, ao ponto de você abrir mão da sua própria vida, de tudo que a sua natureza quer fazer, né? Mas a fé que está dentro do seu coração leva você a dizer, não, eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, eu preciso abrir mão daquilo que a minha natureza quer fazer, né? Por isso que a fé leva a gente a um nível de espiritualidade, porque se Deus não curar aqui em vida, lá nós teremos uma vida eterna que não vai ter nenhum sofrimento, né? Então as pessoas estão muito apegadas a isso, porque... Veja só, é o exemplo de Abraão, né? Romanos 4:3, diz assim, pois que diz as Escrituras, creu Abraão em Deus e isso foi-lhe imputado com justiça. Aí, exemplo, Abraão, Deus chama ele e ele seguiu o caminho de Deus. Aí eu faço a pergunta, Abraão era rico? Sim, muito rico. O pai dele, ele ia herdar do pai, não o pastor Alain. Tudo que o pai dele tinha, o pai dele era muito rico. Mas a fé fez ele não olhar para trás. Desapegou-se daquelas coisas. Foi caminhando para um deserto. Ele foi para o deserto. Aí você veja que é condicional. Como ele creu e obedeceu, Deus foi agindo. E mesmo nas suas fraquezas, porque Abraão tinha muita fraqueza. Sim. Uma delas foi quando teve aquele conflito com o rei, ele disse que não era esposa dele. Verdade. E você veja que a fé faz a gente caminhar. E esta fé, ela vai modelando a gente também, pastor Alan. Você que está nos acompanhando, você não é perfeito, nós não somos perfeitos. Talvez você possa até estar olhando para você mesmo, achando que não é nem crente, pelas fraquezas, mas se você olhar para o objetivo de Cristo, você vai com certeza
viver pela fé, que é uma condição, uma das primeiras condições, né, para a gente poder herdar a promessa. E qual seria a segunda? Diga, Felipe. Pastor, tem um texto bem interessante, pastor, em Hebreus capítulo 11, versículo 24, que diz: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Né? Ou seja, pela fé, como o Senhor disse, Abraão seguiu os caminhos de Deus. Então, se eu digo que tenho fé, de fato esta fé está me conduzindo a fazer a vontade de Deus e a trilhar os caminhos de Deus? E tem um texto que diz: se você recuar, a Bíblia diz que a alma de Deus não se compraz. Não tem prazer. O justo vive pela fé. E se ele recuar, Deus não se alegra. Exatamente. Não se alegra com ele. Ou seja, tem alguns cristãos, pastor Alan, que eles estão tristes, desanimados. Por que você está triste e desanimado? Porque a fé dele está enterrada. Não está mais em Deus, a fé dele está somente das coisas. E quando a gente vai ficando triste, isso acontece com a gente. Tem hora que a gente está cabisbaixo, tem hora que está decepcionado, está frustrado, está perturbado. E quando é que está a resposta? A resposta é porque a nossa fé não está firmada em Deus, está firmada em coisas que não é de Deus. E porque quem está firmado em Deus, ele não recua, ele vai, ele é levado até a morte. É como o Senhor falou, os cristãos do primeiro século, pela fé, eles foram ofertados como um prêmio, meu irmão. E por isso deixou de adorar a Deus. Verdade. Interessante, e da pastor. força tiraram, né? Permita, pastor. E da força, da fraqueza, tiraram forças, né? Através da fé. É como falou o evangelista Felipe, os que estão aí na galeria da fé, todos esses que estão aí na galeria da fé em Hebreus, eles passaram a dar credibilidade a partir daquilo que eles ouviam. Verdade. Não é? Por isso que em Romanos 10:17 diz de sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós damos ouvidos à voz de Deus, a nossa fé, ela é, digamos, aperfeiçoada. Né? Aperfeiçoada, verdade, pastor. Dando continuidade, né? Aí agora é preciso, é o segundo subtópico, Segundo né? subtópico, pastor. É preciso ser fiel. Uma vez agora que nós já demos credibilidade por meio da palavra, agora que você já tem a crença, você já crê no Deus que pode, agora você tem que ser fiel. Você já creu, você já sabe que esse Deus é um Deus que existe, um Deus que intervém em situações. Então, agora nós temos que ressaltar a nossa fidelidade. E a fidelidade, ela reflete através da nossa lealdade, o compromisso com Deus. E esse compromisso com Deus, ele é feito por meio da nossa perseverança em permanecer fiel, independente da circunstância, pastor. Então nós temos aqui, por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 20, que o sábio Salomão, escrevendo, né, o livro de Provérbios, ele vai dizer: o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa, ou seja, o que se apressa enriquece e não ficará sem castigo. Observamos aquela promessa onde Deus faz para Sara. Sara é estéril, e Deus vai fazer uma promessa para Sara, que é a Abraão, que ele iria gerar o filho, não é? E Sara está perto da porta, escuta, ela duvida, porque já era avançada de idade e também por não poder gerar filhos, mas aí Deus vai cumprir lá na frente, mas ela se apressa, não é? Ela se beneficia da lei da Mesopotâmia na época e dá a sua serva Agar, e lhe trouxe certos problemas, né? E trouxe certos prejuízos porque não soube aguardar, não teve a fidelidade de aguardar a promessa do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. E quantos não se apressam, pastor? Às vezes sai do lugar onde Deus o mandou, vai para longe, não é? Onde Deus não o enviou, e por essa pressa, por essa questão deste ambientalismo material, por ele estar desfocado do espiritual, atrapalha muitas das vezes o remédio, de Deus cumprir. O medicamento é Salmos 40. Para quem está apressado, Salmos 40 é um medicamento que ninguém quer tomar. É um Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu. Então, veja só, esperar com paciência é entender o que a Bíblia está falando
o que Deus quer da gente e que Ele não vai mudar. Algumas pessoas, bem colocado pelo Senhor, essa questão, quando fala da fidelidade, ele está falando do que está escrito. Quando a gente lê lá Abacuque, como é que estava Abacuque? Abacuque estava totalmente decepcionado, né? Exato. Angustiado. Falando sobre essa questão de fidelidade, né? Ele estava ali totalmente desanimado, vendo que o ímpio estava prevalecendo, que estava prevalecendo. E ele diz assim, ó, o versículo 1, o peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás, gritarei violência e não salvarás? E você veja o relato do profeta, um homem, um representante de Deus, ele sendo oprimido pela violência de uma nação ímpia, Exato. pelo um povo que não queria mais buscar nada de Deus. Verdade. E aí, quando essa questão da condição de a gente poder receber a promessa de Deus, a promessa da igreja, lógico que lá era o Antigo Testamento, mas a gente começa a ver que isso acontece com a gente hoje, quando às vezes está assim, sendo atingido pelo pecado dos que produzem a impiedade dentro da igreja ou no ambiente hostil, a gente não está imune a esse sofrimento não. Sim. E aí quando ele começa a falar, até quando eu vou ver isso, até quando eu vou suportar isso, até quando... É a gente hoje. Mas quando a gente vê isso aqui, que é a condição, que a gente tem que olhar para aquilo que as Escrituras falam. Mateus 24, Jesus ele fala algo muito forte. Ele disse, próximo da vinda dele, da segunda vinda, ele já veio a primeira, próximo dele voltar para pegar a sua igreja. Ele disse que haveria guerras, rumor de guerra, morte, peste, fome. Você veja que catástrofes, o relacionamento fragilizado, pai contra filho, filho contra pai. É exatamente isso. Ele diz, olha, quando eu voltar, o relacionamento, o interpessoal das pessoas estarão tão fragilizados, a família estarão tão vulnerável a falta de fé, que é justamente isso, né? Sim. Precisa permanecer fiel. Verdade. Se a gente não olha para as Escrituras, a gente acaba não sendo fortificado daquilo que Jesus falou que faria. Pastor, em Lucas, permita, pastor, uma leitura aqui, em Lucas 18, né? O evangelista Dr. Lucas escreveu um capítulo aqui 18, Lucas 18 e o 8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Né? Então, a fé aqui está falando da perseverança, né? Da fidelidade. Então, porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra. E é justamente isso, tu questão de fidelidade, apontar para o que está escrito. Em Abacuque, que é uma profecia, aí ele, angustiado, Deus, como é longânimo para conosco, né? No capítulo 2, versículo 2 de Abacuque, ele diz assim, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que o que possa ler os que correm apressadamente. Ou seja, é o que a gente vê hoje, que você falou. Exatamente. A velocidade tão grande, tem que ser hoje, tem que ser hoje, tem que ser hoje. Já diz assim. O mediatismo. É isso. Aí, porque a visão ainda é para um tempo determinado, até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Aí é onde um louvor muito conhecido, né, do cântico a oração de Abacuque, ainda que a figueira, né? Ele começa a falar, né, mostrando que, portanto, versículo 17, 3:17. Você veja, pastor Alain, que o profeta que é o representante de Deus lá no Antigo Testamento, mas hoje como igreja somos representantes de Deus. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente é renovado. Aí foi o que Deus disse para Abacuque e disse para a igreja hoje, né? Diz assim, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha... Então, assim, olha para essa Escritura. Eu sou fiel, eu vou guardar a tua casa, Deus vai guardar a sua casa, meu amado irmão. O mundo está numa impiedade terrível. A malícia,
do homem cada vez se multiplica. O avanço do pecado. Eu vou ler, só para concluir aqui esse segundo tópico, mostrando sobre a fidelidade. Veja o que é que Deus espera da sua igreja. Apocalipse 2, versículo 8. Porque Jesus estava mostrando ali que nós temos que aguardar Ele em todo o tempo. 2:8, pastor. Lê aí, por gentileza, pastor Alain. E é o anjo da igreja que está em Esmirna. Escreve, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Pode continuar, continue. Eu conheço as tuas obras, na tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, cumprir o propósito de Deus. Então, quando a gente olha para as Escrituras, que até a morte do justo, sendo a permissão de Deus, Deus diz assim, não negue a fé. Olhe, E Deus conhece as obras, né, pastor? Deus conhece a perseverança, né? A perseverança. E eu estava observando isso aí, me lembrando do estado do profeta Jeremias em meio a todo aquele caos que se encontrava a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém totalmente destruída, o povo ali blasfemando, mas Jeremias ele permaneceu fiel. E aí ele ressalta aquela passagem lá no capítulo 33, versículo 3, né? Clama, né? Ou seja, tenha fé em Deus, clame a Ele. Tem exemplo no Antigo e Novo Testamento. Daniel, filho, por gentileza, veja, Daniel 6, do 9 ao 10. Ou seja, é possível ser fiel. Tanto no Antigo Testamento, Daniel estava onde? Na Babilônia. Exatamente. Daniel estava lá. E Deus sempre vai falar com a gente, nos reportando que quando fala de fidelidade, é de você crer naquilo que está escrito e esperar Deus agir, porque quem faz é Deus. Exato. Verdade, pastor. Daniel, capítulo 6, Daniel, capítulo 6. Qual versículo, pastor? do 9 ao 10. Diz assim: Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, e como também antes costumava fazer. Quando o homem conhece o desígnio de Deus, ele não se aperreia. Glória a Deus. Ele não sai do lugar, ele não se desespera. Então, É o verdade. conselho de Deus para as nossas vidas hoje, da promessa que Ele tem da sua igreja, qual é a condição que você tem que estar? Fiel às Escrituras, não fiel ao meio, à situação. Eu estou falando no começo, sendo o governo, que o Espírito Santo aqui governa a igreja. Se você observar, a corrupção ela acaba sendo até uma coisa natural do ser humano, mas Deus está sempre trabalhando, né? Sim, senhor. E o último subtópico, né, falando, é preciso obedecer a Deus. Sim, pastor. E aí, meu pastor Alain? Se já creu, se agora você já foi fiel, agora, claro, que a crença e a fidelidade a Deus vai levá-lo à obediência, com certeza, né? A crença, a fidelidade e agora a obediência. Seria Seria uma coisa natural, seria um processo exatamente, natural. pastor. Se você já tem se você já crê em um Deus que pode, que age, que mostrou sinais, que já lhe revestiu de poder, já lhe revestiu de autoridade. Se você já tem essa fé consistente em Deus, uma fé inabalável, né? Como o salmista diz lá no Salmo 125, como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então a obediência é um resultado de tudo isso aí, é uma coisa natural que vai acontecer. E aí, meu pastor, a obediência como essa condição indispensável para que a igreja possa viver as promessas de Deus é demonstrada através do amor, do respeito, não é? E esse reconhecimento da perfeita vontade de Deus em cumprir a promessa dele com a sua igreja. Aí tem aqui uma passagem em Deuteronômio, capítulo 28, Deuteronômio 28,
e o versículo 1, que nos diz, Deuteronômio 28, 1, nos diz, e será, olha só, que se ouvires a voz, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar. Então, pastor, é a obediência. Se ouvir a voz de Deus e guardar os seus preceitos, guardar os seus mandamentos, né, no seu coração, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Então é uma promessa de obediência. Se você está condicionado por essa promessa, que é uma promessa condicionada, que você obedeça à voz de Deus. E se você obedecer, você vai desfrutar das bênçãos de Deus na sua vida. Deixa eu apenas complementar o que o senhor falou, mas se a gente ler todo o Deuteronômio 28, acho que do 15 em diante, a gente começa a entender que o homem não quer às vezes a bênção. Deus também obedeça para lhe trazer vitória. E se o homem obedece, vem a vitória. E se o homem não obedece, vem o quê? Vem o castigo. Exato. É como se Deus entregasse um homem aos seus próprios desejos, que vai lhe causar muito... É verdade, pastor. E entra aquela questão, né? Que aí diz que não, tem até não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, porém, a gente a gente pode observar isso quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 10, ele mostra um povo que tinha a promessa de sair do Egito, ele ser levado para a terra que manda leite e mel, a terra de Canaã. Era uma promessa de Deus, né? E a promessa de Deus, ele cumpre com suas promessas, porém, condicionada a obedecer. No meio do caminho, os homens de guerra de 20 anos para cima, os únicos que entraram lá na terra prometida, de 20 anos para cima, foi Josué e Caleb, porque se manteram fiéis, creram, foram fiéis e obedientes até o final e ali desfrutaram das bênçãos de Deus, né? Então a gente observa que, às vezes, a gente não quer obedecer, não queremos obedecer, mas queremos ver o cumprimento das promessas, né? O povo queria entrar na terra, o povo queria desfrutar da terra, queria desfrutar das maravilhas, porém não queriam obedecer ao que Deus tinha estabelecido. Pastor, se a gente observar, se perguntar hoje para a igreja, quem ama a Deus? Todos vão dizer que amam, né? Agora, quem está disposto a obedecer a Deus? É a maior prova de amor, é a obediência. Então, se você ama a Deus, você obedece a Ele. Independente da circunstância, independente do momento onde você... É uma questão de reverência, onde você demonstra o amor de Deus através da obediência. E a obediência a Deus, ela vai fazer você desfrutar de bênçãos tão grandiosas, porque a obediência a Deus vai abrir portas que você nem... Não é? Verdade. Vai lhe conduzir a um patamar espiritual tão elevado que muitas pessoas vão olhar e vão dizer, mas fulano, Bertano, mas porque eu sei obediente. E a obediência, às vezes, pastor, faz você chorar. Às vezes a obediência faz você ficar sozinho. Por você ser obediente a Deus, às vezes você não é bem interpretado. Mas se você permanecer obediente, você desfruta das bênçãos de Deus. Glória a Deus. Estamos concluindo essa lição. Podemos chegar a uma conclusão, né, dessa lição, que como Deus fez a promessa para Israel, permaneceu fiel, e muito embora Israel não foi fiel até o fim, mas Deus estava esperando, está aguardando o arrependimento, e essa promessa agora ela se ampliou para toda a humanidade, e Deus continua sendo do mesmo jeito, longânimo, esperando as pessoas se arrependerem para alcançar as bondosas promessas de Deus. Então, que neste dia, né, esse estudo possa ter contribuído com a sua vida espiritual, né, para que você possa, digamos assim, permanecer fiel àquilo que Deus quer, porque nos demais promessas Ele cumpre todas elas. E essa promessa, ela não quer somente para... Quando promessa e igreja, Ele não fala somente para mim, Ele fala para todos os cristãos. Se crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu estava meditando uma coisa bem interessante, que veja só, quando Deus chamou Abraão vai Isaac e Jacó. Se você observar, estava tudo dentro do povo de Deus ali. Mas quando você veja que quando chega em Jacó, ele casa-se com as pessoas que eram da mesma linhagem. Mas ele tem filhos com empregadas que não eram da mesma linhagem.
Aí você veja ali, já estava mostrando que Deus usaria a sua bondade para salvar aqueles que até que estavam fora da promessa, alcançaria também essa promessa, que é a igreja. Se você para observar, fazer assim, pegando Israel, e você veja que ele diz que foi achado um povo que não conhecia ele. Tá entendendo? Então é justamente isso, a promessa de Deus ela é extensa. Você é a igreja, então do mesmo jeito que Jesus lhe salvou, ele deve salvar o outro. É só você permanecer fiel. Que Deus abençoe a todos. Considerações finais do nosso evangelista Felipe, depois do nosso pastor Alain. Estaremos encerrando esse estudo bíblico Novas de Paz. Evangelista Felipe. Amém, pastor. Queremos aqui agradecer primeiramente ao nosso Deus, né, por essa oportunidade de podermos estar aqui, né, compartilhando a palavra de Deus para os amados irmãos que estão acompanhando, né, esse estudo bíblico Novas de Paz. Agradecer também ao nosso pastor presidente, Francisco Tess, pela confiança. Ao senhor, meu pastor, né, pelo convite de estarmos aqui, Amém. Poder participar. Para mim é uma honra, uma grande alegria, né, de poder estar aqui e compartilhar da palavra de Deus, pastor. Contribuindo com o rei, né? Pastor Alain Máximo, também as suas considerações. Meu querido pastor Valmir do Canto, para mim foi uma alegria, uma satisfação poder cooperar mais uma vez aqui na nossa IBD, com o nosso evangelista Felipe Farias, agradecendo a Deus também o nosso pastor Técio por me conceder a oportunidade de aqui estar e falar aos irmãos que, assim como Deus é o nosso idealizador e tendo Cristo como edificador da igreja, o Espírito Santo como guia, que venhamos a permanecer fiel para desfrutar das mais ricas promessas que Ele tem para nossas vidas. Amém. Queremos agradecer também ao nosso pastor presidente, Francisco Tess, e a todos os irmãos, nossos evangelistas, nossos pastores, que cooperam com esse trabalho, que você possa ter sido edificado para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração final, agradecendo por tudo quanto Deus tem nos concedido. Pastor Alain, faça essa oração. Amém, pastor. Querido Deus, Pai amado, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por essa tão grandiosa oportunidade e o momento que aqui tivemos de aprendizado, que o Senhor possa usar a cada professor na sala de aula, que o Senhor possa instruí-lo, que o Senhor possa capacitá-lo e que o Senhor possa abençoar a todos em o nome do teu Filho e amado Jesus Cristo. Pois para tanto te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda as suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. E toda a igreja diga... Amém. Amém. Estudos em qualquer hora, em qualquer lugar eu sou.